Estamos de volta. O nosso tema, Direito das Famílias, a nossa entrevistada, a defensora pública Rita Bicudo. Rita, nós falamos no final do bloco com relação à questão do afeto, da importância do amor imperar, independente das relações aí biológicas ou não com relação às crianças. Então a gente entra em um tema também quente, que é o tema das adoções por casais homoafetivos, partindo do princípio que esse sufixo ismo, né, foi retirado para que não ficasse, vamos dizer, acoplado à questão de enfermidade. Então a gente fala hoje de homoafetividade justamente para tratar de um assunto de uma forma mais até respeitosa dentro de um cenário social. Partindo do princípio que a gente quer pregar, quer preservar essa questão do afeto acima de qualquer coisa, por que essa dificuldade tão grande ainda no cenário nacional de admitirmos que uma criança possa realmente viver dentro de um lar composto por pessoas que optam pelo desejo do mesmo sexo, as pessoas homoafetivas, homossexuais? Bom, como a gente falou, essas mudanças sociais, elas acontecem de forma muito dinâmica. Então, se a gente fosse há 5, 10 anos atrás falar sobre isso, seria muito assustador. Até porque cada um tem a sua iniciação religiosa, tem os seus valores, os seus princípios. Isso, ao mesmo tempo, dificulta a gente aceitar certas coisas que a nossa família prega diferente, a religião prega diferente, a nossa casa prega diferente. Mas a gente não pode deixar, como falamos também, que a ausência de lei gere ausências de direitos. Desde maio de 2011, quando chegou o Supremo Tribunal Federal, através de recurso, a possibilidade de ser reconhecida uma união estável homoafetiva, o Supremo não podia fechar as portas para aquele requerimento. E diante daquele caso, ele entendeu que era possível sim e teria que dar àquelas pessoas o mesmo direito que se dá à união estável entre homem e mulher. Diante disso, casais passaram a ter direitos esses não ainda na lei, mas direitos que Supremo e STJ, ou seja, tribunais superiores, passaram a reconhecer e aos poucos tribunais de justiça de vários estados da federação foram acompanhando esse entendimento. Uma vez, se o companheiro, casal feminino ou casal masculino, vai ter os mesmos direitos que um casal hétero tem de poder ter direito a pleitear alimentos, direito sucessório, direito previdenciário, direito a adotar, por que tirar dos casais homoafetivos esse direito? Todavia, tem que ser analisado cada caso concreto, seja casal hétero ou homo. Perfeito. Porque o que se busca é o melhor interesse da criança. Se o afeto hoje é o principal elemento do direito das famílias, a gente tem que analisar. Para essa criança, está sendo importante saber se são 2 homens ou 2 mulheres, ela tem afeto? Está sendo atendido o melhor interesse daquela criança? A mesma coisa. Se é um homem e uma mulher que querem adotar, mas falta afeto para aquela criança, falta uma harmonia naquela relação, falta respeito entre o casal, respeito para com a criança, também não é favorável, não é saudável para aquela criança ser adotada naquele seio familiar. Então a gente tem que analisar caso a caso. A criança, ela já está numa situação prejudicial, ela já está sem a sua família natural, seja porque ela é órfã, seja porque seus pais foram destituídos do poder familiar, e a gente não pode deixar essas crianças abrigadas ad eternum. Então a gente tem que dar àquela criança uma família, mas desde que observe o processo de habilitação, que é o pré-requisito para adoção, tem essa equipe multidisciplinar que vai acompanhar o casal, então busca o melhor interesse da criança, a maior e melhor proteção para a criança. Como você coloca essa necessidade de olhar cada caso em separado, e é importante ressaltar isso pelo seguinte ponto: quantos casais hétero, homem, mulher, que as crianças sofrem abusos sexuais, casos de pedofilia, abandonos.
Então, realmente, a questão, como você coloca, e eu concordo, não é mais a opção, e sim o bem-estar da criança, seja em uma relação homoafetiva ou seja em uma relação hétero. Exatamente, foi o que nós falamos. A criança dentro do direito das famílias, para mim, é o ser mais importante. Porque o casal que não teve filhos vai se divorciar, vai haver a briga da partilha do patrimônio, se houver algum litígio, mas vai se resolver. Agora, a criança não. Então, a criança sempre é o melhor e o maior interesse da criança. Doutora Rita, outra questão importante que é interessante colocar também, o leigo, aquele que procura o advogado, aquele que procura a defensoria pública, nem sempre, aliás, acho que grande parte não imagina da via crucis de alguns processos devido realmente à estrutura que ainda precisa ser aumentada em termos de serventuário, em termos de celeridade. Como defensora pública, que você é uma ponte dos anseios da sociedade para com a resposta do Estado, como você vê hoje a instrumentalização do processo? Ele pode ser melhor, ele avançou, e na sua opinião, quais são os pontos hoje que mais atravancam os processos na área de família? Bom, a área de família a gente busca porque a gente está tratando, como a gente está falando, da família. E a família é um bem maior, né? Então, tudo que chega dentro do direito da família é tudo urgente. Então, as pessoas já estão passando por um emocional alterado, as pessoas já estão sofridas, então a gente quer dar celeridade a tudo isso. Só que a gente sabe que a gente esbarra na burocracia que existe também na máquina judiciária, né? Como você bem falou, falta de funcionário, muitas vezes o cartório está sobrecarregado, o próprio defensor também, muitas pessoas para serem atendidas e todo o mecanismo que acaba atrapalhando a rapidez e a celeridade no processo. Dentro da nossa realidade, das varas de família aqui da comarca de Campos, a gente vê com muito bons olhos o andamento dos processos. Se você hoje me perguntar aproximadamente quanto dura um divórcio ou uma guarda consensual, ou seja, que não existe briga entre as partes, eu posso te dizer que em 4, 5 meses já está sentenciado. Tanto divorciado as partes, ou a criança já vai estar com o guardião recebendo a visita do outro. A situação vai estar resolvida. Tudo tem o outro lado, o lado da demora, quando surgem os litígios. Claro. Porque sempre vai ter um ali que não quer ver a situação resolvida. Então ele vai dificultar ser citado, ele vai ficar mudando de endereço. Se existe algum bem para juntar ao processo, ele não vai entregar o documento, então você vai ter que propor uma ação. É importante a função do advogado aí também. Exatamente, porque aí é toda a nossa função. Aí você vai ter que propor uma outra ação para obter aquele documento. Depois você vai precisar, no caso de guarda, não se decide uma guarda litigiosa sem a ajuda e o trabalho da equipe multidisciplinar, como falamos, a assistente social da justiça e a psicóloga da justiça. Vai ter que ir até a casa daquela família, vai ter que dar o relatório, fazer avaliação, ir numa escola, se a pessoa faz algum tratamento, buscar os médicos para saber a realidade daquele processo. Isso tudo demanda tempo. Tudo isso demanda tempo. E hoje a gente ainda tem mais um agravante, alienação parental. Sim. Porque mais um grande processo e complexo que surge. E difícil de ser constatado. Difícil de ser provado, porque aquele que tem a guarda torna impossível a imagem do outro. Torna impossível a visita e ele quer romper, ele quer tirar da vida daquela criança quem é o pai ou quem é a mãe, aquele que está sendo impedido de exercer a visitação. Então, é traumático demais e é um processo que precisa de provas, e muitas provas. E a pessoa está ali usando já a sua dor, tudo para quem quer para ontem, o pouco que se demora é muito. Então, aquilo já se torna penoso, a pessoa some, muda de endereço. Faz tudo para que a coisa tudo para dificultar. Então, infelizmente. Mas se a gente pensar de forma otimista,
Eu acho, a minha vara, a primeira vara de família, a qual eu sou titular, as coisas vêm andando bem. O que se demora mesmo é, às vezes, a própria parte. Ela não acompanha o processo, não vem informar que mudou de endereço. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Que a parte adversa mudou, aí tudo isso atrapalha. E depois todo mundo acha, poxa, está demorando, mas existe todo esse contexto fora processo que atrapalha o andamento do processo. Rita, eu queria te fazer uma pergunta, que eu recebi vários e-mails sobre essa pergunta, e é também particularmente uma posição minha que eu gostaria de ver a opinião de uma outra pessoa desta área também. Nós sabemos que a prisão do devedor de pensão alimentícia é necessária em diversos casos, até para que ele não ignore aquela responsabilidade que ele tem. Tem um cunho social e tem um cunho de justiça. Agora, a prestação de contas de quem administra dinheiro de terceiro é que, na minha opinião, é um pouco equivocada. Nós sabemos, não sei se o cenário de Campos tem, mas digamos uma pensão alimentícia que uma criança receba 20 mil por mês e a mãe é administradora do dinheiro de terceiro e ela não trabalha. Em muitos casos, ela praticamente usa também aquele dinheiro e o pai não pode, numa ação de prestação de contas, receber da mãe como esse dinheiro está sendo investido. Por quê? Pois é. É uma outra coisa que... 2 vezes que eu tentei, eu perdi logo de cara. Partindo do princípio que se houver um dinheiro mal investido, esse dinheiro não pode ser devolvido, partindo do princípio que é um dinheiro de alimentos. E aí? Porque o que caracteriza, das características dos alimentos é a irrepetibilidade, né? Mas é uma coisa complexa mesmo e que hoje, aos meus olhos, me entristece. Eu vejo mesmo, não diretamente porque eu atendo pessoas hipossuficientes de recursos, mas a gente que está trabalhando na área de direito de família, a gente vê que existe muita gente que vira como se fosse uma aprovação em concurso. Sim. Vira um salário pessoal. E você vê que aquela criança, ao ver os dados da criança, ao você olhar mesmo para a criança, você vê que aquele dinheiro não é todo investido no bem-estar daquela criança. Mas, em contrapartida, o que permite tudo isso é o binômio, né? A possibilidade de quem presta os alimentos e a necessidade de quem pleiteia. Então, no caso de uma pessoa que tem um salário muito alto, vamos imaginar um cantor, um artista, um jogador de futebol, que esses salários são grandes e daí as pensões serem boas pensões, eu acho que a visão vem mudando. Mas olha só, Rita, desculpe te interromper. Partindo do princípio que alguém ganha 50 mil líquido, nós temos só 3 minutos. 50 líquidos e 15% para cada filho, uma base, 30%, 5 vezes 3, 15, vai ganhar 15 mil por mês. Uhum. É uma avaliação em cima do que ele ganha, mas será que é uma avaliação em cima da necessidade da criança? Pois é, mas a gente também tem que analisar se essa criança, quando viveu naquela família, qual era o padrão de vida dela? Porque a gente busca manter o mesmo padrão, para que a criança não sofra muito. Claro. Eu já falo na situação que, de repente, o casal nem viveu junto, foi um namoro, uma saída, engravidou, e aquela criança não recebe de verdade aquele proveito. Aquele proveito está sendo totalmente desvirtuado. Mas eu acredito que você deve ser otimista, você deve procurar fazer, acredito que fez, mas que traga boas provas, porque a gente veda, a justiça veda o enriquecimento ilícito. E nesse caso, vendo que não está no proveito da criança, vamos mudar a guarda. Vamos mostrar que a criança pode estar com outro genitor e vai receber igual e vai poder aproveitar muito mais. Perfeito. Rita, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio, da qual eu faço parte, dizer que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à justiça. A gente está para atender todo o hipossuficiente, garantindo o acesso à justiça. Eu, como defensora de família, quero deixar um recado, que a gente cuide do broto para a gente poder colher bons frutos. Se hoje nós vimos que a criança é o futuro do amanhã, o nosso mundo hoje é reflexo das crianças de ontem, que a gente tenha cuidado, que a gente faça valer os direitos dessa criança e que não lhes falte amor, não lhes falte afeto, para a gente melhorar a área criminal, o GCRIM, a violência doméstica, os problemas das famílias, que o mundo vai ser melhor. Perfeito. Nós estamos terminando mais um programa Polêmica. A entrevistada foi a doutora Rita Bicudo e até semana que vem com mais uma entrevista.